Boa tarde a todos, encarnados e encarnados. Né? Sejam todos bem-vindos, mais uma doutrinária da tarde de hoje, do nosso Neveba. E em nome de Deus, de Jesus, da equipe espiritual, né, do nosso irmão Eurípides Bassanov, e de todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, vamos dando início a fazer a preparação do ambiente do livro Palavra de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é: se andamos na luz, de número 41. Se andamos na luz, como ele está, temos comunhão uns com os outros. João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes e ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo, trabalho, nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramos-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente problemas que nos dizem respeito e dissertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobreviram semelhantes desastres se adornarmos na luz, se andamos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sorro do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio. Onde cremos, encontramos simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos, caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. E que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossas razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade e a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então, ele mostra nessa mensagem, né, que se andarmos na luz, como ele diz, que tantas dissensões e incompreensões separam, né, nos separa da resolução da vida, né, particular, com a incompatibilidade das circunstâncias, mas que nós jamais devemos desistir, né? Porque a luz, como ele diz, a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Então, pouco importa as dissensões, as incompatibilidades, as divergências. O importante é que a gente continue no esplendor e na luz e caminhando com Cristo, né? Que isso nos sirva de lição para todos nós. Então, que Jesus nos abençoe. Nós vamos fazer a nossa prece nesse momento. Elevemos todos nós o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, pedindo a bênção do nosso Pai Criador, da nossa Mãe Divina Maria Santíssima, Maria de Nazaré, a todos nós, pequeninos ceareiros vossos, aqui, nesse encontro de paz, de luz, para estudarmos os ensinamentos do Cristo, viemos te buscar, Jesus. Inspira e ampara o nosso irmão Lécio, que vem trazer a mensagem de amor, expandindo nos corações de todos nós, espíritos sedentos do teu amor e da tua luz. Leva o teu bálsamo refazedor a todos que buscam de ti
caminham, assim seguindo, amparando, recebendo de vós o lenitivo e o bálsamo refazedor. Que a tua equipe de amor, teus anjos abnegados, os trabalhadores da paz aqui na terra, nos envolva, para que possamos ter uma tarde de paz, de alegria, de comunhão com Cristo Jesus. Sedentos que estamos, todos nós, do aprendizado divino. Nos abençoa, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, dando continuidade, né, aos trabalhos da tarde de hoje, convidado nosso, né, com prazer todo, é o nosso Leste, nosso dirigente, que vai trazer hoje a explanação diante de sua tarefa. Leste, seja bem-vindo, a espiritualidade lhe abrace, né, que está sempre conosco, com você, e que todos tenham uma tarde de paz, de alegria nesse encontro, nessa reunião de luz com Cristo Jesus. Que assim seja. Que assim seja. A tarde é sua e toda nossa, né? Obrigado, Maria. Seja bem-vindo, como sempre. Obrigada a todos. Obrigado também. Um abraço a Eu todos. que agradeço. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Hoje eu vim aqui colaborar porque já que havia uma lacuna de palestrantes, então me vi até compelido a participar dessa maneira como eu estou participando hoje. Eu vim trazer um tema para vocês aqui que eu acho que pelo menos eu achei interessante, né? É baseado nesse livro aqui. Esse livro aqui é muito interessante, Boa Nova. É um livro que traz assim ensinamentos do nosso cotidiano, os questionamentos que os apóstolos faziam a Jesus, os questionamentos que Nicodemos fez, que Joana de Cusa, que é o que vamos centrar a palestra nesse capítulo. Então, questionamentos tolos, mas que ainda hoje nós fazemos. Tem como tema principal, como título, o pai não impõe a reforma a seus filhos, ou para seus filhos, né? A maior parte de nós não gostava das imposições que eram postas por nossos pais ou responsáveis, né? Quando eram mais jovens, haviam algumas repressões, algumas dificuldades, e a gente sempre procurando atuar com uma forma assim, vou botar entre aspas, né, de rebeldia. Uma forma onde não queríamos nos submeter àquelas imposições porque achávamos exageros, muitas vezes, e que, de fato, tempos atrás, eram bastante exageradas. Mas, deixando os exageros de lado, vamos considerar que havia uma ponderação e havia razão, os responsáveis nos chamaram a atenção, a gente sempre duvidava, sempre questionava e não gostava. Tá? Até hoje não gostamos de imposições. Quando vem alguém querer impor, então a nossa vaidade aflora, a gente também quer revidar, dizer, não, por que quer mandar em mim? Né? Vem logo esse questionamento. Mas por que não perguntamos, será que tem razão? Será que eu não devo também atender a esse chamamento? Mas reclamamos muitas vezes porque Deus permite determinadas coisas acontecerem. Também fazemos isso. Por que Deus permite isso? Por que Ele permite aquilo? Será que não era melhor assim? Isso é a nossa ótica, é a nossa visão. Dentro da nossa limitação, a gente começa a fazer esse tipo de questionamento. Como comumente os próprios evangelistas faziam isso, os apóstolos faziam isso com Jesus. É um processo natural, não tem nada demais. Né? Então, por que Deus permite essas situações, às vezes, as situações de ações grotescas, como, por exemplo, hoje no mundo nós produzimos alimentos para porco, para cabra, para boi, para cavalo, para todo mundo, mas não conseguimos dar um prato de comida, pelo menos, a todos que residem na Terra, encarnados. Não tivemos ainda a capacidade de fazer isso. Evidentemente que não depende de nós aqui, essa situação. Está no sentido bem mais amplo, né? Isso envolve outros interesses, financeiros, inclusive.
Mas, de uma maneira geral, falando em humanidade, em ações humanitárias, nós não conseguimos dar de comer a todo mundo. Muita gente ainda passa fome. Não é uma coisa admissível, de forma nenhuma. E se Deus fosse, se ele fosse um Deus impositivo, o que acharíamos disso? O que é que a gente, como a gente se portaria? Gostaríamos disso? Na realidade, não teríamos o livre-arbítrio, né? Com certeza. Porque já que existiria uma imposição, eu teria que atender aquelas imposições. Já que Jesus gerencia a nossa terra, Deus é o nosso Pai, a quem ele se refere, sempre se referia quando estava encarnado aqui conosco, haveria uma imposição. Você teria que seguir aquele modelo, não teria como fugir. Aquelas ordens, vamos dizer assim. É bem verdade que seriam contidas algumas vontades perversas, né? Algumas verdades que somente aqueles impositores acreditam que elas realmente sejam coisas boas, porque se eu acho que é bom, então essa minha verdade todo mundo tem que segui-la. A minha vontade tem que prevalecer. Então Deus, que parecia ser uma figura, ser algo de toda bondade e misericórdia, passaria a ser um Deus impositivo. Vamos em frente. Por outro lado, como seria então a nossa evolução dentro de um contexto onde as nossas vontades não pudessem ser exercidas? Como, por exemplo, o exercício dos nossos vícios. Gosto de beber, gosto de fumar, quero jogar. Vamos supor que o jogo seja um vício, né? Não estou falando de um jogo de bola simples, mas um jogo de cartas, um carteado, que eu sou viciado todos os dias naquela data, ou então todos os dias vou ao jogo, um bingo que me vicia, ou mesmo na internet, que muitos de nós terminam ficando viciados, terminamos nos escravizando com aquela tecnologia. Então, a gente precisa prestar atenção. Eu não teria, Deus faria a contenção daquelas ações perversas. Mas, por outro lado, também nos conteria dessas atitudes que consideramos normais, atitudes cotidianas, atitudes que todos os dias nós vemos e consideramos elas normais, que ninguém vai contestar, muitas vezes, se não forem exageradas, né? Como é dito por aqui, eu bebo socialmente. Então, se você bebe socialmente, não é um vício, mas bebe todo dia, mas bebe só um copo. Para aquela pessoa não é suficiente para embebedá-la. Mas é um vício. Todos os dias eu exerço aquela prática, então tornou-se um vício. Mas eu seria contido com isso também. Então, queremos que Deus faça, na realidade, uma coisa que só serve para o nosso modelo. Concordam? Vai servir somente para a minha vontade, somente para a minha sob a minha perspectiva, o que é bom. E o que é bom para mim é bom para todos? Todos concordam somente com a minha verdade? Claro que não. É por isso que existe o livre-arbítrio. É por isso que existe a nossa vontade, o exercício da nossa vontade, e o nosso processo evolutivo é construído em cima das nossas vontades, em cima das nossas escolhas. Então, se Deus dissesse, você não vai hoje tomar esse copo de cerveja ou não vai jogar, porque hoje tem uma distribuição de pães, tem uma distribuição de sopa, hoje você tem que fazer a evangelização. Então, nos imporia uma obrigação diária, ou até por hora, cada hora você teria que cumprir uma missão, você tem que ajudar agora a fazer o evangelho em tal lugar. Então, todos os dias teremos uma missão. Vou repetir, haveria uma contenção das vontades perversas. Mas também haveria, para ser uma coisa igualitária, uma contenção das nossas vontades, que consideraríamos vontades simples, que não afetaria muita coisa. Não seria uma coisa justa. E por isso é que a nossa vivência é construída com as nossas escolhas, sempre com elas. Como podemos querer que aqueles a quem amamos, por exemplo,
filhos, cônjuges, pessoas a quem amamos, a quem somos mais ligados, sigam os nossos desejos. Joana de Cusa fez um questionamento a Jesus. Eu vou ler aqui um pouco esse livro, é coisa rápida, um pedaço bem curto. Ela dizia assim, ela perguntava a Jesus se não teria que impor a vontade, a aplicação da evangelização a todos que conviviam com ela. Naquele caso, era só o esposo dela. Então, Jesus respondeu para ela o seguinte, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, ela dizendo, olha, desculpe, foi ela dizendo para Jesus, não julgais acertado por impor os vossos princípios? E disse ainda, agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenemente e retrucou, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância, ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Coisa que desejamos muito, não é? Coisas que dizemos que Deus é injusto, por que ele não faz isso? Por que não fulmina como raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Se aquele está provocando a guerra, se aquele está provocando miséria, desgraças, provocando a fome, privando o acesso à água, então por que Deus não vai lá e o pune dessa maneira? Continua Jesus dizendo, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da vida. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Jesus estará sempre ao nosso lado. Muitas vezes estamos num momento de desespero, num momento de dificuldade, que é um momento de provação, um momento onde eu tenho que me colocar diante de situações de maneira assim bem tranquila e que requer de nós assim um esforço muito grande, já que eu estou falando aqui agora, a gente estuda e é explicado tudo isso e a gente compartilha esse conhecimento, concorda, mas chega um momento que a gente tem que pôr em prática. A espiritualidade nos diz, agora você vai fazer a prova para saber se está em condições realmente de passar de ano, né? Se você consegue fazer tudo aquilo que você fala para os outros. Vamos ver se você consegue falar para você e você saber se conduzir diante daquele seu discurso, igualmente como você fala. E aí somos postos diante de situações onde temos que provar tudo aquilo que a gente defende, tudo aquilo que a gente acredita. Não é fácil. Como, por exemplo, as pessoas que estão perdendo entes queridos, né? É muito fácil você chegar lá e dizer, não, mas é assim mesmo, a vida nos impõe isso, a vida é aquilo, é tal. O seu filho está bem, seu esposo está bem, sua esposa, sua filha, enfim. Quem está passando pela dificuldade é que sabe da sua dificuldade. Quem está com o calo apertando é que sabe se o sapato é pequeno ou se tem uma pedra nele. Eu que estou de fora, de barriga cheia, com o sapato folgado no pé, estou tranquilo. Mas é preciso
um exercício diário para que a gente vá exercendo esse sentimento de resignação à vontade de Deus, para que a gente, no momento oportuno, possa, então, exercitar. Se a gente não pensar nisso todos os dias, como eu iria me comportar diante daquela dificuldade? Fulano de tal está passando por isso. Se fosse eu no lugar dele ou dela, como eu faria? Será que eu estaria maldizendo? Será que eu estaria reclamando? Ou estaria acreditando e pondo em prática tudo aquilo que eu falo? Queremos sempre que Deus faça aquilo que desejamos. São maldades? São. Como podemos aceitar situações onde vemos assim pessoas que não têm o mínimo respeito pelo outro, pelo seu irmão, fazê-lo passar por privações, escravizá-lo, amarrá-lo, causar estupros ou situações as mais diversas possíveis, tortura? E podemos dizer que Deus é culpado por isso? Ah, mas então Deus teria a obrigação, já que é toda bondade e amor, de procurar segurar essa vontade. Torna a dizer, onde estaria o nosso livre-arbítrio? Se ele irá podando tudo que a gente faz, como eu vou evoluir? Quais são as escolhas que eu poderia fazer? Dessa forma nenhuma. Aquele momento de dificuldade existe porque precisamos passar por isso. É bom? Não. Claro que não é bom. É ruim. A gente sofre. A gente sente na pele. Imagine aqueles que foram queimados vivos, né? Como Joana de Cusa com seu filho, porque não recusou acreditar em Jesus. Teve seu filho ao lado sendo queimado numa fogueira, sendo chicoteado antes de ser queimado vivo, e rogava à mãe para que ela abjurasse. E ela não fez. Ela disse que teria que continuar acreditando, dizendo que acreditava em Jesus. Naquele momento, ela, como mãe, imagina a dificuldade que ela teve em ver o que estava por vir no próximo momento. E muitos de nós vibrando com aquela situação e achando tudo de bom. Porque era assim que a gente se comportava naquela época. Hoje já não fazemos corredores de crucificados, já não empalamos aos montes. Mas, seres humanos, né? Mas ainda fazemos muitas guerras de palavras, ainda temos um discurso de ódio, ainda temos assim comportamentos bizarros, com consequências que a gente não consegue medir. Mas na frente, em outro momento, estaremos respondendo por isso e nos perguntaremos por que eu estou passando por isso. Se o Pai impusesse qualquer condição a mais para a gente, estaríamos reclamando, porque estaríamos sendo forçados a cumprir aquilo que não queríamos. Por isso é dado para a gente o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Nós caminhamos de acordo com aquilo que acreditamos. Caminhamos assim, com muita tranquilidade. Muitas vezes sabemos que são escolhas erradas, ou coisas que muitas vezes a espiritualidade nos chama a atenção, puxa a nossa orelha. Mesmo assim, continuamos com aqueles princípios, acreditando que aquilo ali pode dar certo, apostando numa coisa que sabemos no fundo do nosso coração que é errada. Mas mesmo assim continuamos acreditando. Continuamos caminhando por estradas cheias de espinhos, quando antes muitos alertaram que não deveríamos caminhar. É assim que ainda nos comportamos. A nossa conscientização é aceitar a vontade de Deus sempre. Viemos aqui para sofrer? Não. Viemos aqui para superar dificuldades.
Viemos aqui para exercitar um aprendizado. A Terra é uma escola, como todos nós sabemos. Estamos aqui num processo contínuo de aprendizado. Nós temos que agradecer muito pelas oportunidades aqui. Vivemos numa terra maravilhosa, tem todos os recursos necessários. Muitos no passado achavam que, após a Segunda Guerra, por exemplo, que nós tivemos um avanço grande na medicina, nós tivemos um grande avanço na economia, a oferta de alimentos aumentou, com a agricultura melhorada. Muitos achavam que essa superpopulação, quando em 50, 100 anos as coisas estavam, populações duplicando, muitos achavam que os recursos naturais iriam acabar. E acreditavam que teríamos que fazer um controle de natalidade absurdo para que não houvesse assim um estouro da boiada e a gente não tivesse como conter, todo mundo iria passar fome. Já que, se eu tenho a minha casa cheia, abastada, eles invadiriam a minha casa para tomar o que é meu. Mas isso não se confirmou, porque a tecnologia e o conhecimento que a humanidade alcançou, que Deus permitiu que nós alcançássemos, conseguiu fazer com que a tecnologia explorasse melhor essas fontes de recursos naturais e a gente pudesse ter alimento em abundância. Tanto é, como eu falei no início, conseguimos alimentar uma gama de animais para fazermos negócios, para ganharmos dinheiro, mas infelizmente não conseguimos dar de comer ao nosso irmão, a todos eles. E por quê? Porque falta pão? Porque falta alimento? Não. Por uma escolha nossa. Simplesmente por uma escolha nossa. É lamentável. Fosse, então, agora, o Pai Eterno impor que esses daí tivessem que compartilhar as suas riquezas. Estaria certo? Por outro lado, dentro do nosso contexto muito menor, também teríamos outras imposições, claro, para ser igual, já que ele está impondo essa vontade para o dono do dinheiro ali na frente, também faria imposições para cada um de nós dentro da realidade de cada um. Acharíamos correto? Então Deus não é injusto. Não existe injustiça. Existe uma má interpretação dos nossos conceitos. Uma má interpretação daquilo que Jesus nos trouxe. A gente sempre está contestando, sempre reclamando. Nós temos, assim, esse costume de fazer isso. Precisamos refletir mais, valorizar a super oportunidade de estarmos aqui na Terra, vivenciando. Ah, mas eu vivo uma vida muito difícil. Aí não vai passar, você vai viver eternamente na dificuldade? Será? E por que alguns que estão em dificuldades até maiores que você sorri? Agradece a Deus. Então o problema não está com a sua dificuldade, enfim. Está com você. E a dificuldade, ela existe, todos nós, de uma forma ou de outra, em diferentes níveis, passamos. Mas, com a nossa força de vontade, com a fé em Deus, que muitos, e com a permissão do Pai Eterno, a gente consegue, junto à espiritualidade, nos abraçando, vendo o nosso esforço de evolução, a nossa vontade de melhorar, considerando as nossas boas ações, pequenas que sejam, vão fazer uma diferença muito grande para que a gente dê um passo melhor. Agora, é importante que mais na frente a gente não esqueça de que não conseguimos aquilo sozinhos. Porque quantas vezes a gente passa por um momento de dificuldade e lá na frente a gente fica olhando para trás e diz assim, meu Deus, como foi que eu consegui chegar aqui, né? Quanta dificuldade lá atrás. Quantos de nós têm tantas histórias para contar? Aqueles que sejam um pouco mais maduros terão muitas histórias para contar nesse sentido. Os mais jovens, espero que não passem tantas dificuldades, podem ter essa oportunidade de superar alguns momentos de dificuldade, se derem mais atenção os mais experientes, poderão não caminhar por caminhos tão
desvirtuado se prestarem um pouco mais de atenção nas suas escolhas. Mas uma grande parte de nós ainda vivencia isso. A Terra continua seu estágio de evolução. Para muitos de nós é difícil de enxergar, mas é um processo que caminha para e passo. Quantas coisas não mudaram nos últimos 20 anos? Muita coisa mudou. Muita coisa se transformou. Principalmente nossos comportamentos, né? Mas as leis de Deus, as leis divinas, o amparo que nós temos, eles são imutáveis. Se não tivéssemos esse amparo, estivéssemos assim, relegados à própria sorte, com certeza não estaríamos nem aqui conversando. Porque não são poucas oportunidades que vemos onde aqueles que conviveram conosco no passado, aqueles que ainda não compreenderam que precisam melhorar sua caminhada, precisam evoluir, alguns que estão do outro lado, ou não estão encarnados, ou que estão aqui, nos perturbam. Nos traz situações devido ao nosso despreparo emocional, devido à nossa queda de energia, à nossa falta de conexão com a espiritualidade superior, faz com que a gente se conecte com essa energia negativa e a gente passe por dificuldades. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de ciência. Se cada um de nós conseguir se manter um pouco mais equilibrado, um pouco mais conectado com a espiritualidade, nesse treinamento diário, a gente com certeza vai ter um amparo maior. A espiritualidade não nos abandona, nós é que nos afastamos. É como um porto, né? E o porto, Cais do Porto, aqui em Maceió, por acaso ele sai do canto? Ele se move todos os dias? Quando chega um navio, hoje ele está a 3 quilômetros daqui, está em 30 quilômetros, está em Paripoeira. Amanhã ele está a mais 30 ao sul agora. Ele estava 30 ao norte, ao sul agora, mais 30 quilômetros, está lá em Paripoeira, ou na Barra de São Miguel. É assim que funciona? Não. Ele é fixo. Isso é a mesma coisa como as leis divinas, como o amparo que a espiritualidade nos dá. Ela está sempre ao nosso lado. Está sempre à nossa disposição. Jamais nos abandona. Nós é que nos afastamos. Nós estamos sempre caminhando, parece, para um lado oposto. Precisamos fazer isso? Não. É só uma questão de rumo para que a gente fique alinhado, a gente consiga se manter conectado, pelo mínimo que seja, para que esse amparo chegue de forma mais rápida. É uma ambulância que está ali na esquina e a gente chama e ela vem. Em momento nenhum a gente vai estar desamparado, estaremos desamparados. Nunca estaremos desamparados. Muitos acham que a Terra, num certo momento, ela vai entrar em ebulição, que assim vai entrar num processo de desespero que vai se acabar, porque parece que não tem mais jeito a humanidade. Muito pelo contrário. O nosso futuro é brilhante. As transformações estão acontecendo. Cada um procura acreditar. A vontade de Deus, ela jamais vai deixar de existir. Isso é um processo que nós temos que respeitar. Nós estamos aqui com as dificuldades, mas porque é necessário, é o modelo de mundo que nos cabe. Simplesmente assim. Né? É como a gente estava estudando quinta-feira, o Consolador, e havia uma pergunta lá, do seguinte: por que os animais sofrem? E naquele livro ali, Emmanuel responde somente o seguinte: porque é necessário, faz parte do processo. Ele não discorreu muito sobre o assunto. Se limitou a dizer simplesmente isso, que aquilo ali fazia parte do processo. Aquilo é necessário. Então, muitos de nós não compreendem
ou não quer admitir que tudo é o desígnio da natureza. O Pai Eterno comanda tudo isso. Como é que os planetas estão aí trabalhando continuamente? Eles existem, os astros no espaço sideral? Tem uma lei para tudo isso. Física, sim. Muitas delas desconhecemos. Mas existe o Pai Eterno que comanda tudo isso, que muitos de nós não conseguem ainda admitir. É lamentável, mas muito necessário que a gente se resigne à vontade de Deus. E quanto à imposição, a gente não pode pedir imposição de Deus, porque isso, o nosso livre-arbítrio, é necessário para o nosso crescimento. Eu quero agradecer a todos, mas, inclusive, devido ao nosso tempo, nós temos que, agora o Google Meet tem uma limitação, e a gente vai parar por aqui. Tá bom? Então, já só temos que agradecer, né, Lécio, por mais esse entendimento a todos nós. Sabemos que aqui a gente está na Assembleia, né? Não estamos sozinhos, nós não estamos só. A quantidade que tem aqui de encarnado tem, sei lá quantas vezes mais de desencarnado, né? Bebendo dessa fonte, porque somos espíritos sedentos de amor e de paz. E o Pai não abandona nenhum de nós. Estamos no planeta de prova e expiação. E ninguém vem provar e expiar só se deleitando, né? É preciso que a gente tenha coragem, compreensão. Não significa que temos que sofrer, como se diz. E todos nós sabemos. O Pai não quer sofrimento para seus filhos. Nós é que ainda, na nossa ignorância, não compreendemos as dores que ainda precisamos para aprender. E tudo Ele nos dá, segura na nossa mão, até no momento da maior dor, Ele não nos desampara. Então, nós só temos a agradecer a você, mais uma vez, por tanto trabalho, né, durante toda a semana e ainda hoje, agora, mas é gratificante, viu? Okay, então, obrigado. Nós vamos só pedir a você, completando, para encerrar com a prece. Tá? Pois não. Obrigado, nós agradecemos. Obrigado a todos. Vamos agradecer ao amigo Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade de trabalho. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui juntos, reunidos, para nos ouvir. Sabemos que a espiritualidade está sempre conosco para nos amparar. Acreditemos nisso. Temos a certeza, não duvidemos em nenhum momento, que Deus jamais estará nos deixando ao abandono. Sempre designará misericordioso para nos amparar. Não peçamos que Ele imponha a sua vontade, porque assim também estaríamos submetidos a essa vontade e reclamaríamos. Mas temos que nos resignar à sua vontade, das suas leis divinas, e precisamos cumpri-las. Nos submeter a isso faz de nós, fará também com que nós ascendamos um dia melhor, consigamos atingir degraus mais altos na nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abrace e ampare a todos os corações aflitos e a todos nós que possamos caminhar melhor. Que assim seja. Que assim seja. Né? Então, em nome de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, da equipe espiritual do nosso irmão Eurípides Bassanufo, encarnados e desencarnados, encerramos na tarde de hoje mais uma doutrinária, agradecendo a todos, que todos sigam em paz com Jesus, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, que assim seja. Obrigada a todos, obrigado, Lécio. Obrigado mais também. uma vez, doutor Lécio, a todos os nossos irmãos, a eles, né, a todos que fazem Nezeba, a todos nós, que possamos sempre estar unidos no trabalho com Cristo, para aprender mais. Boa tarde a todos. Tchau, Boa tarde, um grande abraço, uma boa semana para todo mundo. Tchau. Se Deus quiser. Tchau.